Vamos lá. Aula 80. Quero ver se tu aguenta. Área completa. É a aula aqui de estudos ambientais, tipos, fundamentos e aplicações, né? No edital, tá escrito muito mais coisa, eu acho que é nesse tópico. No edital, não. É no tópico seguinte, é no tópico que vem, que o edital tá falando bastante coisa. Mas vamos nos ater aqui. Estudos ambientais, né? Quais são os tipos de estudos ambientais, os seus fundamentos e aplicações. O que são estudos ambientais? São documentos técnicos e científicos que têm por objetivo avaliar os impactos ambientais de um empreendimento ou atividade, orientar a tomada de decisão e garantir a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Pois bem, eles fundamentam o processo de licenciamento ambiental e subsidiam a formulação de políticas públicas ambientais. Base normativa e legal. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 81, vai definir o licenciamento e os estudos como instrumentos de política ambiental. Pouco depois vai vir já a Resolução CONAMA número 01 de 86, onde vai dispor sobre os estudos de impacto ambiental, EIA-RIMA, e atividades obrigatórias relacionadas. Depois, né, aí já uma década depois, vai vir a Resolução CONAMA de número 237 de 1997, que vai atualizar e detalhar o processo de licenciamento. Ocorre também a emissão de algumas leis estaduais e municipais que podem exigir estudos complementares ou específicos, e também a lei do Código Florestal, a lei número 12.651 de 2012, que vai vincular as áreas de proteção permanente e as reservas legais. Hoje eu me lembrei do que significa a sigla RL, reservas legais, ao processo de licenciamento. Beleza? Alguns principais tipos de estudos ambientais aqui. A gente vai ter o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, e RIMA, o relatório de impacto ao meio ambiente, né? Então, os dois aí sempre atrelados um ao outro. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. É sempre exigido em quando a gente vai ter atividade de significativo impacto ambiental. Vai ter também o relatório ambiental prévio, RAP, avaliando com avaliação preliminar para a viabilidade de projetos. Vai ter o PCA, o Plano de Controle Ambiental, com controle e mitigação de impactos em obras de menor porte. Vai ter também o relatório de controle ambiental, né? O anterior é o Plano de Controle Ambiental, agora eu vou falar do relatório de controle ambiental, RCA, que substitui o EIA-RIMA em atividade de impacto moderado, beleza? Então, o relatório de controle ambiental substitui o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental quando a atividade tem um impacto moderado. Tem também o plano de recuperação de área degradada, PRAD, obrigatório quando há dano ou uso de áreas sensíveis. Outro plano como estudos ambientais, como estudo ambiental, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, PGRS, que é exigido para empresas e municípios com geração significativa de resíduos sólidos, beleza? Além disso, tem também o estudo ambiental simplificado, ou EAS, para atividades com pequeno impacto e licenciamento simplificado. Vai ter o Plano de Emergência Individual, PEI, para acidentes ambientais comuns. Né? O plano de emergência individual é comum para portos e dutos. Ok? Vamos falar um pouquinho do estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA, né? E do relatório aí de impacto ao meio ambiente. Isso mesmo, né? Relatório de impacto ao meio ambiente. Então, do EIA. É o estudo técnico, interdisciplinar e aprofundado que analisa diagnóstico ambiental da área, impactos positivos e negativos, alternativas locacionais tecnológicas, medidas mitigadoras e compensatórias e o plano de acompanhamento e monitoramento.
No relatório de impacto ao meio ambiente, a gente vai ter o resumo técnico-científico em linguagem acessível ao público, mostrando o quê? Mostrando o uso de mapas, gráficos e esquemas. O RIMA deve ser apresentado em audiência pública e ele vai visar a transparência e controle social. Quando o EIA-RIMA é obrigatório? Segundo a resolução CONAMA de 86, é obrigatório para atividades como ferrovias, rodovias, aeroportos e portos, como gasodutos, oleodutos ou minerodutos. É também obrigatório para extração de minerais, petróleo e gás, para indústrias químicas, metalúrgicas e siderúrgicas, para barragens e usinas hidrelétricas, para atividades agropecuárias e extensivas. E também para em áreas de relevante interesse ecológico. Então a exigência ela vai se basear não simplesmente, né, nesses termos aqui, mas também no porte em que essas atividades vão ter a localização e realmente assim o potencial de impacto dessas atividades. Beleza? Funções e aplicações práticas dos estudos ambientais. A gente vai ter a aplicação técnica do licenciamento ambiental, como por exemplo, para uma decisão sobre a concessão ou não de uma licença. Da fiscalização e auditoria, a gente vai ter a verificação do cumprimento de condicionantes. Nas perícias judiciais, vai ver se tem um embasamento técnico em ações civis públicas. Em avaliação de passivos ambientais, vai ter a identificação de áreas contaminadas ou degradadas. Defesa técnica do empreendedor, a demonstração da viabilidade ambiental. Consulta pública, participação social em decisões territoriais. Beleza? Vamos lá, tópico 7, papel do perito criminal federal. Do meio ambiente, no caso. A gente pode ter situações em que vai ter estudo ambiental fraudado ou plagiado, dados falsos, avaliação técnica falsa. O relatório de impacto ao meio ambiente com dados inconsistentes, né, principalmente agora nessa era de inteligência artificial que fica mais fácil a geração de dados que não existem. Tá? Então a gente vai ter uma atuação do perito como uma análise crítica sobre as lacunas e sobre esse processo de manipulação. O PRAD mal executado ou ineficaz. PRAD, vamos voltar lá. PRAD, Plano de Recuperação de Área Degradada. Então o plano de recuperação de área degradada pode estar mal executado ou realmente ineficaz, né? Não está recuperando nada. Aí o perito vai ter que atuar verificando a efetividade da recomposição. Em relação a acidentes ambientais, com os planos, plano de emergência individual inoperante, a gente vai ter que investigar os indícios de infração ambiental com possível dolo, né? Quando esses planos realmente não forem operantes, pode ser que tenha alguém com más intenções ali por detrás. Componentes mínimos de um estudo de impacto ambiental bem elaborado, né? Ou seja, é o que vai ser aceito. O mínimo para ser aceito vai ser isso aqui. Diagnóstico da área, demonstrando o meio físico, biótico e antrópico. O prognóstico de impacto das atividades, análise de alternativas em relação a essas atividades, as medidas mitigadoras e compensatórias, o plano de monitoramento ambiental, o mapa de uso do solo e vegetação e a quantificação e qualificação dos impactos, ok? Algumas irregularidades comuns em estudos ambientais é ter um estudo de impacto ambiental que é cópia de anteriores, e aí vai se caracterizar como plágio técnico, subnotificação de espécies ameaçadas relacionadas naquela área, a omissão de área de proteção permanente ou de unidade de conservação naquela área, e também um prognóstico otimista sobre a presença daquela atividade ali, no entanto, sem a apresentação de dados acerca daquilo. Outra irregularidade vai ser a falta de medidas compensatórias aos danos do meio ambiente e um relatório de impacto ao meio ambiente sem uma linguagem realmente acessível e às vezes, né, o que o brasileiro está se especializando hoje em dia, manipulando a percepção pública de quem vai ter acesso
a esse relatório. Algumas das nossas referências: as resoluções CONAMA, as diretrizes de elaboração do EIA-RIMA pelo IBAMA, o Manual de Licenciamento Ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente, Modelo de Estudo Ambiental, Guia de Fiscalização de Estudos Ambientais pelo Ministério Público Federal e também o Decreto de 2002 com as zonas ecológico-econômica e integração com estudos ambientais. Beleza? Até a próxima aula.